as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nolas revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus, pelo qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está. Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão pelo Espírito de Deus. Mas nós não recebemos Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humanas, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque ele parece loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Verso 16: porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Você pode dizer amém? Vem comigo aqui um minutinho só. O texto que nós lemos é direcionado a uma das igrejas mais jovens que o apóstolo Paulo fundara. O apóstolo Paulo, ele estava sendo um canal quanto à expansão do Evangelho de Cristo, um desbravador, um missionário, fazendo jus do seu nome, do seu apostolado. E aqui no capítulo 2, o mesmo está fazendo defesa do seu apostolado. A palavra apóstolo significa aquele que leva a mensagem, o pombo correio do céu. A palavra apóstolo também nos dá a conotação, o entendimento daquele que é combatente a todo tipo de apóstata. Apóstata são os que se desviam da verdadeira fé e começam a pregar contra ela. O que é um apóstata? Aquela pessoa que se viu a Jesus, viveu na igreja 20, 30 anos, e de repente Satanás esfria o coração dela, e tudo que ela aprendeu, ela começa a pregar contra. E Paulo é levantado para pregar contra os apóstatas. Paulo também é levantado, e ele faz jus, defesa do seu apostolado aqui no capítulo 2. Ele realmente se torna um pombo correio do céu. Ele leva a mensagem, ele combate heresias, ele resiste aos apóstatas. E ele também expande o reino de Deus por todo o mundo antigo em sua época. Paulo, ele começa a fundar as igrejas porque agora ele é um camarada totalmente convertido, liberto, e dentro do seu peito queimava a chama missionária de levar o que ele havia recebido a outros povos, a outras cidades, a outras regiões. Ele funda muitas igrejas e não as abandona. E sempre quando era possível ele fazia viagens consideradas viagens missionárias de Paulo. Ele visita Éfeso, a Galáxia, porque ele tinha muitos crentes em Gálatas. Ele faz visita a Corinto, a cidade de Colosso, a Tessalônica. Em todos os lugares que Paulo havia colocado uma bandeira do Evangelho, consagrado um pastor, deixado ali a sua visão, a visão do reino, ele dava esse tipo de manutenção. E quando a gente fala de carta, eu estou falando que às vezes Paulo estava em outras cidades, em outros estados, em outros países, e ele não podia estar presente para resolver problema dessas congregações, dessas igrejas que ele mesmo fundara. Então ele escrevia cartas. E quando eu falo sobre a carta de Paulo direcionada a Corinto,
aos irmãos que na cidade de Corinto serviam o Senhor, ou seja, os coríntios, Paulo ele envia 2 cartas para essa igreja. Na sua primeira carta, ele vem tentar aflorar a espiritualidade dos crentes de Corinto. Por que Paulo ele vai trabalhar querendo gerar fogo na espiritualidade dos crentes de Corinto? A igreja de Corinto era uma igreja que era diferente das demais igrejas. Corinto era uma região muito idólatra, pagã. Paulo agora funda uma igreja que era composta de crentes judeus e gregos, que vieram do paganismo, idólatras. O povo de Corinto estava acostumado com todo tipo de pecado que para eles era natural. E quando alguém dizia que Deus não se agradava disso, eles achavam ruim, porque eles estavam tão acostumados, a filosofia deles, o que eles haviam aprendido, o que eles tinham como cultura espiritual, era embasada exatamente na palavra que direi. Isso não tem nada a ver, não tem problema, não é isso que Deus quer. A igreja enche, uma igreja muito nova. Paulo ele funda essa igreja, ele coloca o trabalho para acontecer nessa igreja, e ele só fica ali por 18 meses. E nesses 18 meses ele implanta uma obra, levanta um pastor, direciona o povo e sai dali para dar continuidade à sua obra missionária, porque ele deveria fundar outras novas igrejas. Mas o tempo passa, a igreja era muito nova, uma jovem igreja que começa a surgir os problemas. Por que os problemas surgem na igreja de Corinto? Porque eles haviam aceitado Jesus, mas ainda não tinham uma fé consolidada. Eles estavam dentro da igreja, mas eles não eram espirituais. Eles congregavam aos domingos, iam nos cultos e davam até ouvido ao pastor, mas não dava crédito à pregação dos pastores que Paulo havia colocado naquele lugar. Paulo levanta um dirigente novo que acompanha por nome uma família de Áquila e Priscila, que foram cooperadores demais nesse ministério na cidade de Corinto. Corinto era uma cidade pagã, uma cidade idólatra, uma cidade que intelectualmente era arrogante, porém uma cidade materialista, próspera e normalmente corrupta. Olha onde Paulo vai colocar uma igreja. Corinto era uma igreja composta de alguns crentes, que eu já disse, judeus e gregos, e cada um tinha sua filosofia. Judeus traz consigo uma filosofia, uma cultura totalmente espiritual. Os gregos, eles são muito céticos, estudiosos, materialistas, teóricos. E olha onde Paulo vai colocar o seu ministério. Mas ele resolve romper com esse grande desafio. E vários problemas foram surgindo nessa igreja, e Paulo tem que fazer uso de sua autoridade doutrinária, doutrinando, ensinando, instruindo. No mínimo 6 tipos de problemas existiam nessa igreja. Eu quero apresentar para vocês. Número 1, eles eram crentes carnais. Não tem nada pior para um pastor, um líder de uma igreja, do que liderar crente que não quer ser espiritual, quer ser carnal. Crente carnal arruma problema, crente carnal fofoca, crente carnal vê maldade em tudo. Crente carnal, ele nunca vai liberar nada, ele nunca vai abençoar, ele nunca vai ser o cara da oração, o cara espiritual, ele nunca vai trazer uma palavra no meio das rodinhas de conversa que edifica alguém. E por isso o texto diz também que as más conversações corrompem os bons costumes. Paulo estava passando um apuro, porque a igreja era composta de a maioria dos crentes, a maior parte dos crentes, eles eram carnais. Número 2, eles não abriam mão das suas amizades com pessoas carnais. Carnal anda com carnal, incrédulo anda com incrédulo. Então, pessoas carnais vão manter sempre perto de si amizades carnais. Terceiro ponto negativo que Paulo teve que usar de autoridade doutrinária para corrigir o crente. Devido à imoralidade sexual, a orgia que havia em Corinto, normalmente era normal o pecado de traição, dormir com 5, 10 mulheres, bebedeiras, farra e todo tipo de orgia acontecia ali. O povo de Corinto, eles tinham alguns tipos de deuses, e eles entendiam que quanto mais pecavam, quanto mais praticavam pecado de orgias, mais esses deuses se agradavam. E olha onde Paulo vai arrancar essa gente. Era um território dominado por demônios, paganismo, idolatria, moralidade sexual, todo tipo de orgia. Quarto problema negativo que Paulo vai enfrentar na igreja de Corinto: eles
mesmo crentes já dentro da igreja, tinha muitas questões judiciais. Um tal de crente levar crente na justiça, que estava um inferno. Crente levando outros crentes, os seus irmãos, a tribunais, brigas, guerras. Vamos resolver isso no tribunal. Paulo ele vai encontrar uma dificuldade muito grande aqui nesse lugar, na igreja de Corinto. O quinto problema que Paulo encontra aqui na igreja de Corinto é que os crentes da igreja de Corinto tinham ideias humanistas demais. Toda ideia de expansão no reino, na igreja, eles queriam trazer o espiritual para o estado humano. As ideias desses crentes eram humanistas, materialista. Poxa, a igreja só assim em 18 meses. Imagine se você consegue lapidar a mente, limpar a mente de alguma pessoa com 18 meses apenas. É impossível isso. Deus deixou o povo no deserto por 40 anos para tentar tirar a cultura egípcia de dentro do seu povo, e Deus não conseguiu. Teve que matar o seu povo no deserto, porque aquele povo não tinha jeito para eles. Deus arrancou o povo do Egito com a ideia de dar para eles a terra prometida, mas Deus coloca eles no deserto para testar, provar o coração deles e ver o que eles tinham por dentro. E tudo que eles tinham era cultura, filosofia, ideias egípcias. Foi difícil demais. 40 anos Deus teve que dar uma oportunidade para uma geração nova que veio, e da geração nova só salvou 2 que pisou na terra. Imagine com 18 meses você vai tirar da cabeça da pessoa humanismo, socialismo, cultura egípcia, pagã, mundo. É por isso que a igreja é um ensaio de Deus. E nesse ensaio nós vamos acertando os pontos, guiados pelo Espírito Santo, para morarmos no céu. É aqui que Deus vai lapidando, vai instruindo, vai orientando, vai libertando. Naturalmente a gente diz que viemos do mundo e estamos libertos de andar, praticar. Mas tem muita coisa do mundo que existe ainda dentro das pessoas. E Paulo ele vai encontrar uma dificuldade extraordinariamente negativa, porque a ideia dos crentes dentro da igreja de Corinto era uma ideia natural, palpável, carnal, humanista. E as coisas de Deus você não resolve com mentalidade humana. O sexto problema que Paulo vai encontrar na igreja de Corinto, deixa-me te dizer, problemas nos casamentos. Devido a ter cultura pagã, idólatra e atitude de orgia, esse povo vem para a igreja e eles saem da traição. Eles largam 5, 6 mulheres que tinham. E foi difícil se adaptar agora ao sistema estabelecido por Deus. Uma só mulher, um só casamento, uma só família. E eles começam a ter dissensões. Outra coisa muito interessante que está registrada no capítulo 3: dissensões de crentes dentro da igreja de Corinto. Eles não aceitavam a filosofia de Deus, que é a Bíblia. Eles não se permitiam ao impacto da cultura divina, que é a palavra de Deus. Mas Paulo não desiste, ele vai lapidando. E aqui no capítulo 2, eu não estou aqui para dar nenhuma aula, é só uma introdução para você entender o ambiente, o cenário e o porquê vou pregar isso aqui. Eles eram materialistas, eles tinham que ver, eles eram mundanos, humanistas demais. E Paulo tem que trazer uma dose um pouco mais forte e despertadora para eles. E Paulo vai despertar curiosidade quando Paulo diz assim: escrito está que o que o olho não viu, o que o ouvido não ouviu, e não subiu ao coração do homem, são as que Deus preparou para aqueles que o amam. E parece que eu vejo essas pessoas olhando para Paulo dizendo: o que ele quer dizer com isso? E Paulo começa a dar mais uma cajadada. Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque pelo Espírito é possível penetrar as profundezas de Deus. Os homens naturais não entendem as coisas de Deus. E o povo começa a coçar a cabeça. Pessoas humanistas nunca vão entender as coisas de Deus. Todo crente que é humanista, que é natural, que é teórico demais, que é palpável demais, ele vai ficar meio encabulado com todo tipo de culto, uma atmosfera espiritual, como a que acontece aqui nessa igreja. As pessoas espirituais, elas têm um comportamento diferenciado das pessoas humanistas, naturais e carnais.
E Paulo vai dizer que as coisas de Deus só pode ser entendida de forma espiritual. Paulo vai aguçar a espiritualidade nos crentes. O apóstolo espiritual que falou com tanta liberdade, com tanta autoridade sobre as coisas espirituais, ele traz isso para o coração dos crentes, querendo incendiá-los, acendê-los quanto ao que Deus preparou na esfera espiritual. E Paulo consegue, porque mais na frente você vai ver que essa igreja não demora muito tempo. A palavra é poderosa, a palavra liberta, a palavra instrui, a palavra nos faz mudar de níveis. Mais na frente você vai ver agora uma igreja que era carnal, sendo transportada pelo poder da palavra para um nível de espiritualidade tão grande, que essa igreja consegue ter todos os 9 dons espirituais. Eles se permitem ao confronto da palavra. E o apóstolo Paulo vai dizer: é necessário ser espiritual, é necessário ter a mente de Cristo. Para se relacionar com Deus, ter intimidade com Deus, você tem que abrir mão da filosofia carnal, humanista e mundana, e se permitir ao que é espiritual. E a igreja começa a se acender com esse tipo de argumento, como eu estou fazendo aqui nessa noite. Paulo começa a mostrar sobre as guerras espirituais. Paulo começa a aguçar a visão espiritual nos crentes. E uma igreja que tem visão espiritual, uma igreja que é composta de crentes espirituais, é uma igreja forte para combater toda a obra do inferno. É necessário que as coisas de Deus se ensinem espiritualmente. Vem cá, vem cá. Nós não andamos por vistas, nós vivemos por fé, irmãos. Vou dizer isso de novo, viu? Nós vivemos por fé. Tem um mundo aí fora girando, ativo, mas crente precisa entender sobre a importância de se manter aceso espiritualmente. Por favor, por amor à sua alma, mantenha-se aceso espiritualmente. Porque crente que é aceso espiritualmente, naturalmente ele é blindado. O inimigo pode lançar dardos inflamados, setas. Você precisa entender sobre a importância de se comportar como um homem de Deus, uma mulher de Deus, espiritualmente falando. Espiritualmente falando. Porque as coisas de Deus só entende quem é espiritual. Só entende as coisas de Deus quem se relaciona com o Espírito Santo. Não adianta olhar para a igreja simplesmente com os olhos físicos, carnais, humanistas. Tem problemas que só se resolve espiritual. Eu quero declarar nessa noite, essa é a minha pregação para essa noite. Eu quero declarar que você vai começar a ver além dos olhos. Deus vai se revelar a você. Você será conduzido a um nível diferenciado dessa vida cristã sua, porque Deus vai te mergulhar num pote de unção. Deus vai te mergulhar num oceano de glória, de graça. Oh, aleluia! Eu declaro para quem nunca ouviu, vai ouvir a voz do Espírito Santo falando ao teu coração. E essa voz sufocará todo o eco carnal que te possui. Eu declaro, porque crente espiritual, ele não dá trabalho para Jesus, ele trabalha para Jesus. Crente espiritual, o demônio não vai com a cara dele. Crente que é espiritual, o diabo sabe, quer se levantar contra a tua família e no outro dia cair com a cara no chão. Crente que é espiritual consegue discernir, tem demônio, é isso, não é de Deus não, é demônio. Crente espiritual consegue ver além das vistas e combate de forma
hábil e o nome do Senhor acaba sendo glorificado. Eu declaro nesta noite que Jesus está pegando todos os seus 5 sentidos e está colocando uma dose de uma virtude espiritual na tua visão, no teu olfato, na tua audição, no teu paladar, no teu tato. Deus está te dando sensibilidade aqui hoje. A igreja que vai subir é uma igreja espiritual, viu? A igreja está aqui, tem a igreja? A igreja que vai subir é uma igreja espiritual. Eu fico abismado, eu estou encerrando, com pessoas que estão na igreja há 5, 10, 15 anos e não tem discernimento espiritual de nada. De nada. Vive numa mesmice. Isso é muito prejudicial a você, não a mim, a você. Meu Deus do céu, eu não consigo dormir uma noite sem meditar a Deus, falar com Deus. Eu não consigo acordar de manhã sem tomar um banho falando com Deus, com o Espírito Santo. Eu não consigo sair para combater o bom combate, porque a gente vive em guerra, sabe? Sem dar uma direção, sem pegar uma direção do Espírito Santo para a minha vida. Eu não consigo sair para romper uma segunda, uma semana, sem discernir. Se o capeta se levantar, eu vou fazer isso. Se o inimigo se levantar, eu vou fazer isso. Eu estou amarrando os demônios hoje. Na minha vida, o demônio não tem autoridade, capeta não tem amarra. Tudo está desbloqueado, tudo está destravado. Onde eu pisar, a porta está aberta. Comigo está Jesus. Demônio cai por terra hoje. O inferno vai recuar diante daquilo que Deus me deu. Deixa eu liberar uma palavra para você. O que Deus te deu é para colocar demônios para andar de ré. Você está vendo o que um capeta no corpo de um homem faz em Brasília? Nós somos espirituais. A igreja, ela nasceu das entranhas do Senhor Jesus. Nós somos espirituais e temos o Espírito Santo. Deus vai começar a te mostrar coisas que tu nunca viu. Deus vai te mostrar o futuro promissor que Ele preparou para você. Deus vai te dar revelações extraordinárias. Eu declaro, a gente só passa o que a gente tem. Deus vai te dar inspiração. Deus vai te dar graça. Deus vai fazer você ver além dos olhos. Nos teus sonos e em sonhos você será visitado pela presença divina. Pai, Filho e Espírito Santo vai se encontrar contigo nas madrugadas. Deus te trouxe aqui nesse culto de domingo no meio desse ano para dizer que esses últimos 6 meses de 2021 Ele vai te conduzir a um nível de vida espiritual que tu nunca teve. Os demônios vão submeter a você. Macumba, feitiço, olho grande, inveja, o capeta que vier vai bater continência para aquilo que de Deus tem na tua vida. Espirituais, servos de Deus espirituais, crentes de fé, do manto, da presença. Foi assim que a igreja começou e chegou até aqui. Se a gente continuar alimentando a igreja com vãs palavras de sabedoria humana, eu não sei o que será das próximas gerações. Paulo vai dizer algo muito interessante. A minha palavra não se consiste em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de poder. Quer saber mais? Segura. Você vai orar e Jesus vai responder. Você vai falar e Jesus vai assinar embaixo. Tu vai tomar uma atitude por Ele, Ele vai descer com toda a milícia na terra por você. Não se assuste se você começar a ser conduzido pelas asas do Espírito. Não se assuste se você entrar no teu portão ainda essa semana e você conseguir ver com os olhos espirituais um anjo com espada de fogo te guardando. Tem coisas que só você vai ver. Uricalabás. Sabe o que é que muito crente está precisando para resolver seus problemas? Vou te falar. Sabe o que muitos crentes estão precisando para resolver a maior parte dos seus problemas? Deixar de ser carnal.
Deixar de ser incrédulo e ser espiritual. Sabe o que muita gente está precisando? Buscar de Deus e receber o privilégio de falar meia dúzia de palavras em língua estranha. Sabe o que muita gente está precisando? Para resolver seus problemas no casamento, na vida financeira, na sua área social, em todas as áreas, é ter um pouquinho de dose de poder na tua vida. Poder de Deus. Poder de Deus. Eu declaro que você vai se conscientizar que você tem poder de Deus na tua vida. Eu declaro que a tua conversa, o teu pensamento, as tuas palavras serão diferentes, porque papai está transformando esse culto aqui hoje num divisor de águas. Tem uma água sendo agitada aqui hoje, e tem crente que não vai se conhecer a partir desse momento. Vocês tocando e cantando, vocês serão mais espirituais do que nunca. Vocês obreiros que estão apostos serão mais espirituais que nunca. Vocês que estão sentados nessas poltronas estão recebendo uma dose de espiritualidade como nunca. Te prepare para o mover. Uri calafácia, Uri bandecai, Uri rácia, Odecai, Homenehas, Uri amanás. Todo iceberg do capeta está sendo derretido na tua vida hoje. Diante desse fogo que está descendo, você vai estar no culto, vai estar chorando, vai estar sentindo a glória, vai estar sentindo a presença. Quando alguém começar a conversar com você, você vai soltar a língua estranha no pé da orelha desse crente fraco, ruim. Jesus te chamou para a glória, para o fogo, para o manto. Quem quer receber essa porção aí, fique em pé e adora. Pode colocar meu nome na boca do sapo, vamos ver se funciona. Aqui é crente espiritual, e essa igreja é igreja de crente que não tem medo dessas coisas não. Nós viemos para desfazer as obras do diabo. Você é espiritual. Só quem é espiritual aí solta o glória. Quando alguém perguntar sobre você, alguém dirá: aquele cara ali é o cara do jejum, aquela mulher é a mulher da oração, aquela não, é da Bíblia, aquilo lá é de Bíblia, hein? Aquilo lá é gente de culto. Aqueles negócios loucos que acontecem dentro, quer dizer, faz parte de lá, é melhor deixar quietinho. Aleluia. Quando um projeto no inferno começar a ser arquitetado contra a tua vida, demônios lá dentro vão se levantar e vai dizer para os demônios: é melhor desistir porque ali tem fogo, ali não, eu não vou lá, eu não vou. Parece que eu vejo Satã perguntando: quem vai lá perturbar ele? Quem se dispõe lá a perturbar ela? Lá no inferno vai ver só demôniozinho dizendo assim: não fui não, porque a última vez não vou não, porque a última vez que eu fui, olha a marca que eu fui, é queimado. Eu tô é queimado. Quem vai lá jogar uma macumba no portão dele? Quem vai lá jogar um olho grande lá? Os diabos vão desistir, porque você tem fogo, tem presença, tem unção, e na tua vida quem mora é Jesus. Tem que mergulhar esse povo no mistério. Esse povo precisa ser espiritual. Ele começa a falar sobre coisas espirituais, e os crentes saíam do culto assim dizendo: eu quero isso, eu recebo isso, eu quero estar assim com o Espírito Santo. Eu quero ser conhecido no céu, na terra e no inferno. Eu declaro que você será conhecido no céu, na terra e no inferno como alguém que pertence a Deus e é cheio do Espírito Santo. Você é cheio do Espírito Santo. Você é cheio do Espírito Santo. Tu não peca, não é porque a mulher está olhando, não é porque o pastor está perto, é porque tu é cheio do Espírito Santo. Tu não adultera, não é porque alguém está olhando e pega mal, não, é porque tu é cheio do Espírito Santo. Tu largou a cachaça, o cigarro e a maconha, não é porque estava só te prejudicando, não, é porque papai te encheu do Espírito Santo. Você não desvia, não é porque é forte, não. Sabe por quê? É porque você é cheio do Espírito. Tu vai ter cheiro da presença. Tu vai
vai ter cheiro do Espírito de Deus. Tua casa vai cheirar o altar de Deus. Teus filhos serão cheios do Espírito Santo. Onde tu pisar vai deixar uma poça de azeite. Você é cheio do Espírito Santo. Quem recebe isso, solta!